Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Hoje é dia de devocional, de compartilhar com você, mulher, o devocional Forte e Corajosa. Vamos esperar as pessoas entrarem aí. Vamos esperar quem tá entrando. Bom dia, Késia, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Assim, vocês estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Meu Deus, eu vou ter que talvez sair e entrar de novo. Pronto. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a ser feita a mais. Estão ouvindo agora? Pronto, agora sim, né? Eu tô perguntando. Primeiro, bom dia para quem não ouviu, né? Eu acho que o fone devia estar com pouca bateria. Quem não ouviu quem não viu o devocional, quem não viu aliás, quem viu, perdão, a capa do devocional que eu coloquei ontem nos meus stories. Era isso que eu queria saber. Quem foi que viu e o que é que vocês acharam? E quem não viu, vai lá para poder ver como tá linda a capa do novo devocional. Bom dia para quem tá entrando, bom dia. Quem viu diz sim, eu vi, me diz o que é que vocês acharam, né? A segunda parte da série do nosso devocional, né? Esse é rosa com verde, o outro ficou roxo com amarelo. Quem foi que viu? Linda e ansiosa para ler. Eita, maravilhosa. Ah, então vocês viram. E se alguém não tiver visto, vai lá nos stories depois e vê a capa, porque tá realmente muito linda. A previsão pra gente lançar é no final de julho. Então, vai ser um momento muito bom. E Mayra, eu vou aí pra Fortaleza lançar oficialmente. Não vou fazer online como eu fiz da outra vez. Eu vou fazer de forma física. E eu vou lançar em Fortaleza
logo depois que eu lançar aqui, fizer o lançamento aqui, eu vou lançar em Fortaleza também. Nós vamos fazer aquele mega evento que a gente tem sonhado juntas. Então, assim, vai ser bênção para a vida de muitas mulheres aí, eu tenho certeza. E hoje, eu queria compartilhar uma palavra que está no devocional, numa parte que fala sobre mulheres extravagantes. Obviamente que eu tento balizar o devocional nos exemplos das mulheres. Eu falo de homens, né, obviamente, porque eu conto histórias. Né, por exemplo, na história, no devocional Sábio e Prudente, eu falo sobre a vida do rei Salomão, que foi o homem mais sábio que a Bíblia falou, que houve, foi o rei mais sábio de todos os tempos. Então, eu falo sobre ele, sobre a história dele, tem uma parte inteira sobre ele, mas eu tento falar muito sobre mulheres, porque tem muito a ver com a gente, mas tem muitas histórias que nos ensinam através dos homens. E dentro também do Devocional Sábio e Prudente, eu coloquei um capítulo, uma parte com 10 capítulos, que tem o nome de Mulheres Notavelmente Sábias. Ai, Deus, tá maravilhoso. E tem outro que eu falo sobre a imprudência de algumas pessoas, inclusive do rei Salomão, que terminou seus dias de vida entregue ao desejo sexual, se afastando de Deus, e perdeu tudo aquilo, toda a sabedoria. Não é nem que ele perdeu toda a sabedoria, mas se envolveu com atos de imprudência, e isso trouxe danos para a vida dele. Então, assim, não especificamente para eles, mas para a geração dos seus filhos. Então, como é importante a gente ser mulheres cheias de sabedoria. E, como eu estava falando, que eu procuro me inspirar em mulheres da Bíblia, o que elas nos ensinam através de sua história, eu queria falar hoje sobre a força e a coragem da Miriam. Inclusive, eu cito ela também no Devocional Sábio e Prudente. E eu queria ler para vocês um texto que está em Êxodo 2, 4 a 7, que fala assim: a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera no Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Contextualizando a história, foi quando o inimigo já sabia. Porque se o inimigo não sabe do plano de Deus, mas ele vê o mover espiritual na nossa vida, com certeza ele vê o trabalhar dos anjos em nosso favor, se movendo. Existe uma conquista primeiro no reino espiritual, para depois conquistar no reino físico. E com isso, os demônios perspicazes, como eles são, a Bíblia diz que ele anda todo o tempo ao nosso derredor, buscando tragar a nossa vida. Ele está ali vendo o mover dos anjos na nossa história. E aí, ele faz tudo para que a bênção não chegue no reino físico, porque no reino espiritual ela já está acontecendo. A gente vê isso na história de Daniel, quando Daniel orou pelo povo. E aí a palavra de Deus diz que o anjo chegou para ele e disse que desde o dia que ele orou, 21 dias antes, a resposta do céu vinha para ele, mas ele foi barrado pelos demônios na região celestial. Então, assim, naquela época, Deus já havia feito nascer o Salvador do povo egípcio, o libertador do povo egípcio, o que ia tirar o povo egípcio da escravidão. Então, ele agiu através do faraó para mandar matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então, assim, o que é que acontece? Todas as crianças que nasciam eram para ser mortas. Eles primeiro mandaram as parteiras matarem os meninos, os homens. Então, por quê? Por conta da procriação, por conta da reprodução. Ele não queria que o povo continuasse reproduzindo, porque o povo já era forte, mas também porque existia um mover de vir o libertador do povo de Israel. E Moisés estava nessa leva de pessoas que iam
Nascer para libertar o povo de Deus. Bom dia para quem vai entrando. Bom dia, gente. E aí, o que que acontece? Ele mandou matar as crianças, porque assim ele se livrava daquela leva onde vinha nascer o libertador. E Moisés tipifica a figura de Jesus. Quando Jesus estava prestes a nascer, também Herodes baixou um decreto que todas as crianças abaixo de 2 anos eram para ser mortas. Dá para entender? Porque ele já sabia que o Salvador da humanidade estaria nascendo. Então aquele decreto foi baixado e a mãe de Moisés, ela escondeu Moisés por 3 meses. Mas a criança começou a ficar grande e não dava mais para esconder essa criança. Ela escondeu dentro da sua casa e ela decidiu colocá-lo num cestinho lá no Rio Nilo. Ela preparou o cesto, ela isolou o cesto de forma que a água não entrasse. E muitas pessoas pensam que o cestinho ficou boiando lá no Rio Nilo. Não, mas ela colocou ali na margem, a margem do rio onde estavam os juncos, as plantas. Então o beicinho dele, a cestinha dele não saiu não, porque o Rio Nilo era cheio de crocodilos. Aquela região em que ela colocou era uma região que não tinha, tanto que a filha do faraó tomava banho naquela margem ali. Devia ter alguma coisa ali, as plantas ficavam de uma forma que impediam que os crocodilos chegassem à margem do Rio Nilo. Então ela colocou o cestinho ali. E Miriam ficou observando. Olha que atitude fantástica de Miriam. Miriam ficou observando aquele cestinho e o seu irmão. Faz sentido para vocês que eu falei da questão da história do Rio Nilo, da forma com que o Rio Nilo se colocava, da forma com que a mãe escondeu as crianças, como Joquebede foi forte, como ela fez isso para salvar o filho, mas como Miriam, uma criança, foi assim extremamente corajosa. Ela teve uma atitude de observar o irmão à margem do Nilo. Assim, naquela plantação, ela ficou observando ali à margem do Nilo o que iria acontecer com aquela criança, que era o seu irmão. E aí, quando as criadas da filha do faraó encontra o cestinho e vê que é um bebê, leva até a filha do faraó. E aí a filha do faraó se encanta com a criança e decide criar o filho dos hebreus, que era Moisés. Só que Joquebede, além de olhar aquela criança, ela toma a atitude de ir falar com a mulher que era a princesa da terra, ela era a princesa do Egito. Ela foi falar com a autoridade, ela foi falar com uma pessoa que representava o próprio império ali, o império que existia, não sei nem se eu posso dizer o nome, mas a autoridade que tinha, a filha de Faraó, o que ela representava diante daquelas terras e daquele governo. E o que é que acontece? Ela vai e oferece para a filha de Faraó a mãe hebreia para amamentar o filho. Ou seja, ela ofereceu para a princesa a mãe de Moisés, sua mãe. Ela disse, olha, se você quer, eu posso buscar uma mãe egípcia que tem leite, que perdeu o bebê recente, tem leite para amamentar essa criança. E a princesa achou aquilo incrível. E ela vai e traz a Joquebede para alimentar o Moisés, e ela alimenta durante provavelmente entre 2 a 4 anos, que era o tempo que naquela época se alimentava a criança, que era em torno se acredita que era em torno de 4 anos, até devolver ela para a princesa, a filha do faraó. E aí, qual é o questionamento, né? A Bíblia diz que em Filipenses 2,5, que a nossa atitude deve ser notória a todos os homens, mas deve ser uma atitude de Cristo, que deve ser a atitude de Jesus, que deve ser a atitude de Jesus que nós devemos ter.
A pergunta que nós devemos sempre fazer é: nos meus passos, o que faria Jesus? Nos meus passos, o que faria Jesus dentro dessa situação de conflito, dentro dessa situação de enfermidade, dentro dessa situação de dificuldade financeira, dentro de cada situação que a vida nos envolve, o que nós nos envolvemos na vida, qual deve ser a nossa atitude? Qual seria a atitude de Jesus nesse lugar? Porque nós precisamos aproveitar as oportunidades que aparecem à margem da nossa vida. Ela ficou observando ali a margem do rio que iria acontecer. E quantas vezes o centro da nossa vida, ali as circunstâncias da nossa vida estão tão conflituosas, estão tão difíceis, e estão tão cheias de questionamento, tão cheias de interrogações. Nós não temos as respostas, mas Deus vai dando oportunidade. Parece que tem igual um furacão que se levanta assim na vida que se levanta no ar, por exemplo, quando acontece ali o furacão ali na América Central, ali no Caribe, a gente vê isso, e eu, como morei lá, eu sei como é que, assim, estudei muito sobre isso. Ele tem um olho que fica movimentando numa velocidade muito grande. Ele se movimenta em movimento circular, e ao mesmo tempo que esses ventos aqui se movimentam muito rápido, olha que coisa séria que Deus falou aqui comigo agora. Ele se movimenta muito rápido dentro do olho dele, e ele se desloca muito lento, então ele deixa muito prejuízo no lugar. E quantas vezes nós estamos assim, porque a velocidade interna do furacão é grande, acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo na nossa vida, muitas coisas que a gente não tem resposta, e ele se desloca lentamente. As situações, elas duram muito tempo na nossa história, ou seja, a velocidade dos acontecimentos internos é rápida, a velocidade é rápida, mas existe uma lentidão para passar as circunstâncias, fazendo com que essas circunstâncias demorem, causando muito prejuízo para nós. Por exemplo, vamos lá para a história da infertilidade que eu passei. Foram, em média, 13 anos ela causando danos, e com os acontecimentos que aconteceram dentro da minha história. Dentro desse período, muita coisa aconteceu de forma rápida e destruidora, se eu não tivesse colocado meu foco em Cristo, e se arrastou por muito tempo. Então, assim, vai causando muito dano. Mas existem, na periferia do furacão, os ventos são mais lentos, por conta da força que ele perde. E à medida que vai passando, ele vai perdendo a força até se acabar. Mas ele deixa sequelas no lugar. Então, assim, Deus dá, à margem dessa turbulência toda, a gente precisa sair do centro da turbulência, do centro do furacão, e observar o que está acontecendo na periferia ali dos ventos. E quais são as oportunidades que Deus está dando. Às vezes, uma oportunidade que está muito à margem, assim como estava ali à margem do Rio Nilo, muita oportunidade que Deus vai nos dando, ou às vezes uma oportunidade, a gente abrir os olhos, porque a questão é que quando a gente está no centro do furacão, a gente não consegue perceber o que está acontecendo na nossa margem. E a gente precisa olhar, tirar o olho do centro do furacão, olhar para Jesus e observar o agir de Deus, que nem sabe como também, como o profeta Elias, que ele orou para parar de chover, mas ele orou também para chover outra vez. E ele olha para o moço dele, que na época era Eliseu, e ele diz assim: vai lá fora e olhe se tem sinais de chuva. E quando a pessoa, Eliseu voltou, ele disse assim, porque ele orava e ficava observando se tinha chuva. E aí teve uma hora que Eliseu voltou e disse assim: existe uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. E aí Elias disse assim: pois se prepara que vai chover. Às vezes, quando a gente consegue sair do centro do furacão e olhar a margem, a gente vai ver, às vezes, um sinal.
Na maioria das vezes, até a gente não vê muita coisa quando a gente está no centro do furacão. Mas se a gente sai um pouco da turbulência para meditar em Deus, a gente consegue ver um sinal, às vezes, de que o furacão vai acabar. De que a turbulência vai acabar. De que a nuvem pequena do tamanho da mão do homem é um sinal de que vai chover. E choveu no tempo de Elias. Então, assim, a minha chamada de hoje é assim, você está no centro do furacão da sua vida, olha o que está acontecendo à margem. Sai do centro do furacão, coloca os olhos em Jesus e se apega na esperança e na expectativa da pequena nuvem, como na história de Elias, e de que os ventos já estão menos turbulentos e de que Deus já está agindo na sua vida. Poderia ser muito pior. Se você entendeu isso, e se faz sentido para você, diz, faz sentido para minha vida. Isso faz sentido, sim. Eu vejo um sentido nisso. Poxa, é como a Mayra falou, né? Isso faz sentido para a vida. Quantas vezes a gente estava numa situação e às vezes a gente não é nem desperdiça, a gente desvaloriza os pequenos sinais, ou o pequeno sinal. Às vezes a gente desvaloriza o agir de Deus tão pequeno. Aquela pessoa agiu assim. Oxe, mas ela deu um sinal de que vai agir diferente. Um sinal ela deu que vai agir diferente. Que ela tá agindo diferente, que tá havendo uma mudança. Mudanças permanentes, elas não acontecem muitas vezes da noite para o dia. Elas são um processo. E a gente precisa ver também esses pequenos sinais de Deus, situações que se manifestam e vão ser duradouras na nossa vida, elas às vezes acontecem nesse processo e a gente precisa crer. E olhar para a história da Miriam, né? Eu fiz esse preâmbulo todinho, porque Deus me deu isso agora, aqui, falando com vocês. A gente não pode desperdiçar essas pequenas oportunidades que surgem, esses pequenos sinais e tomar atitudes. Às vezes a gente quer ficar no centro do furacão, mas Deus está dizendo para você, olha, vai chover, ou olha, o furacão vai acabar. Precisava ouvir essa palavra hoje, glória a Deus. O furacão, ele vai acabar. Eu preciso me levantar e acreditar que essa pequena mão ali de nuvem vai fazer chover bênção na sua vida, na minha vida. Eu preciso acreditar, sair ali, deixar de olhar. Às vezes o furacão tá indo embora e a gente tá querendo seguir o centro do furacão, onde tá já a turbulência passando. A turbulência já tá querendo reduzir. E a gente fica querendo deixar o furacão sobre nós. A gente precisa começar a olhar e ter atitude. E a minha pergunta para você hoje é assim, qual pessoa do palácio você precisa ter ousadia, atitude, falar para mudar a sua história? Ou a história de outras pessoas? A Miriam, ela foi até a filha do faraó. E ela teve uma atitude, assim, fenomenal. Porque, olha, ela era criança. Ela olhou, observou a margem. E ela teve uma atitude, porque também às vezes a gente não tem a atitude correta. Agarrando a oportunidade correta, mesmo que seja pequena. Se é profissional, a gente precisa às vezes aproveitar as pequenas oportunidades, para que Deus venha dar grandes oportunidades. Eu também falo no devocional que Ruth, quando ela chegou em Belém, depois de ter vindo lá de Moabe, ela foi catar espigas para depois ser dona do campo. Às vezes a gente precisa agarrar pequenas oportunidades para ser ricamente abençoada, financeiramente também. Então, a atitude, se Ruth não tivesse tido a atitude de catar espiga, ela não teria conhecido Boaz e não teria se tornado dono daquele campo. A gente precisa de humildade para entender que Deus vai agir, mas vai agir no tempo certo. Que Ele está trabalhando em nós, para que a gente possa ser a dona do campo. Então, assim, você precisa ter atitudes, você precisa observar pequenas atitudes ao seu redor e você precisa aproveitar essas oportunidades tendo atitude, falando com quem precisa, se conectando com quem você precisa. E Miriam, ela falou com a filha do faraó, que era algo improvável, uma criança se deslocar e teve a inteligência, a velocidade, porque quando ela foi para lá, ela não sabia o que ia acontecer e ela oferece a própria mãe para amamentar a criança. E era tão improvável também porque existia um decreto de que as crianças deveriam ser mortas.
E é meio paradoxal a filha do faraó querer adotar aquela criança. E aí mudar toda a história, como ela mudou a história de Israel, a história do povo de Deus que se encontrava escrava ali no Egito, porque ela criou Moisés dentro dos princípios egípcios para que ele conhecesse tudo do Egito quando ele voltasse, depois que ele fugiu. Todo mundo sabe a história, ele fugiu do Egito quando era adulto e volta com 40 anos depois, para libertar o povo de Israel. Então, qual é a pessoa, a autoridade, a pessoa que você precisa, que é improvável, mas que está também ali à margem com você. E você precisa se conectar com ela, você precisa falar com ela para que coisas mudem na sua vida. Qual é a atitude sua que você precisa? O primeiro questionamento, você está observando a margem? Você está ali à margem observando? Você está saindo do centro do seu furacão para observar o que Deus está colocando ali à margem? Segundo, qual é a pessoa que está ali à margem com você, que você precisa se conectar, que você precisa falar para mudar esse furacão da sua vida? E a terceira coisa, qual é essa improbabilidade que você tem, né? Qual é a improbabilidade? Assim como Miriam tinha a maior das improbabilidades, porque existe um decreto para matar as crianças. E você ainda assim precisa crer que algo novo vai acontecer sobre sua vida. Atitude. Observar a margem. Falar com a pessoa que está ali também, que Deus está colocando ali a margem para você se conectar. E qual é a atitude que você precisa ter de fé para vencer a maior improbabilidade que você vive devido às suas circunstâncias. Amém? Foi bênção para a vida de vocês? Me digam aí, foi bênção para a vida de vocês? Comenta aí que foi bênção. Quem não tem o devocional, vai lá no link da minha bio, adquire o devocional já vai sair o outro, como eu falei, já postei ontem nos stories, a capa do devocional, ele tá já indo para, tá sendo terminado a parte de editorial dele, ele tá já indo para impressão, então que você possa adquirir, daqui a pouco tá vindo o outro. Quem não conhece, vou mostrar aqui outra vez, o Forte e Corajosa, o devocional Forte e Corajosa. Também tem o livro A Arte de Se Reinventar no link da minha bio. E você não pode ficar de fora. Em breve, Sábia e Prudente, o devocional se chama Sábia e Prudente. Temor ao Senhor, o princípio de tudo. Tudo começa no temor ao Senhor. Então, palavra abençoada, palavra de Deus para os nossos corações, glória a Deus. São 4 meses o devocional, 4 meses. São 120 dias, e aí a cada 120 dias eu estou escrevendo outro para mudar o tema. Então, o primeiro é 120 dias somente sobre força e coragem, né? Eu vejo depoimento de muitas pessoas que falam pra mim, poxa, como esse devocional impactou minha vida. Foi, assim, uma palavra que eu tava precisando no sentido de me trazer força. Ele traz um encorajamento a você de uma forma fenomenal. Eu sei que não sou eu, é o Senhor. Toda vida que eu sinto, eu peço direcionamento a Deus. Vamos ver o que a Mayra diz. Muito bom a confecção dessas histórias para trazer clareza em aproveitar as oportunidades ao nosso favor. Amém. Amém, Mayra. E aí, se alguém quiser comentar sobre o devocional, comenta sobre o devocional aqui, para que quem não conhece possa adquirir. O devocional realmente muito impactante. E aí, que Deus possa realmente abençoar a vida de vocês com eles. Vandinha, leva o devocional para tua igreja lá para oferecer para as mulheres. Mayra, se tiver oportunidade, quem for de outras igrejas que não tem, fala comigo no direct que eu, sei lá, entrego alguns para você, para ver se algumas pessoas querem. Quem for de outras igrejas, fala para mim que a gente pode liberar alguns exemplares para vocês mostrarem lá. Não sei se a igreja de vocês tem livraria, para de repente falar com alguém para colocar lá, para abençoar a vida de muitas mulheres. De mais e mais mulheres. Tá bom, gente? Terça-feira, 7 horas, oração aqui
no meu Insta. Eu tô esperando por você, tô esperando pela sua participação. Quando eu desconectar aqui, espera alguns segundinhos, comenta, encaminha essa palavra para alguém que está vivendo o furacão, para que ela possa ser abençoada. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu final de semana. Terça-feira a gente tá junto e em breve o sábio e prudente para torná-la uma mulher cada vez mais cheia da sabedoria do Senhor. Eu amo vocês. Beijo grande. Tchau, tchau.